o feitiço da Maledite pegou no filho ao invés da nora. Oi, Ana, Mateus e família assombrados. Eu vou contar o relato que aconteceu com a minha avó há mais de 50 anos. Os nomes estão trocados. Muito obrigada. A minha avó, Ana Francisca, nasceu e se criou em uma cidadezinha no norte fluminense. Sua mãe era lavadeira e seu pai agricultor. Ela era a única menina de uma família de 3 filhos. Sempre que escuto a música Pra Ver a Banda Passar, do Chico Buarque, eu lembro dela. Pois contava que sua distração era ver os músicos que se apresentavam na praça. E quando seu pai a pegava, o couro comia, como diziam os antigos. Porque moça de família tinha que ficar quieta em casa. Mas era assim mesmo. Foi nessa de ver a banda que ela conheceu Augusto. Ele era um rapaz muito gentil e lhe fazia se sentir como uma princesa. Ela já havia sido casada e tinha uma filha pequena. Seu marido morreu de tuberculose e ela vivia novamente com seus pais. Ela já estava farta de ser tratada como criança e obedecer às ordens, principalmente do seu pai, que a amava, mas era muito severo. Afinal, agora ela já era mulher feita e tinha uma filhinha de 2 anos. Então, quando Augusto lhe propôs casamento, ela não pensou 2 vezes. Seus pais consentiram com a união, porém não deixaram ela levar a filha, pois de início iriam morar numa casinha de fundos no quintal da sogra. E a pequena Antônia já estava acostumada com a casa dos avós, onde tinha seu quartinho e muito espaço. Quando eles fizessem as melhorias na casa, então buscariam a bebê. Um certo cuidado também por talvez não conhecer direito o cara, né? Porque naquela época era meio rápido as coisas, né? Não podia ficar namorando muito tempo, tinha que casar. Então, uma certa cautela dos avós também. Vamos ver primeiro quem é, né? Antes de deixar, talvez, não sei. Minha avó concordou. Então, mas quem que falou que não ia levar? Não deixaram levar a filha, porém não deixaram ela levar a filha. Ok, tá. Minha avó concordou. Ah, a avó é que era a mãe da filha. Nossa, tá. Minha avó concordou. Então, eles se casaram e foram morar com os pais de Augusto. Foi aí que ela descobriu que eles não gostavam dela. O sogro, por ela ser mãe solteira, e a sogra, porque sempre sonhou em casar o Augusto, seu único filho, com a sua sobrinha, Gisela. Apesar disso, o casamento era um sonho. Augusto fazia tudo para agradar Ana Francisca. Ele estava trabalhando duro para melhorar logo a casa para que a pequena Antônia pudesse vir morar com eles. Era um casal feliz. Por terem quase a mesma idade, ela tinha 25 anos e ele 23 anos. Compartilhavam de gostos e ideias parecidas. Com o tempo, o pai dele passou a simpatizar com a nora. Porém, a sogra, Dona Matilda, ou Dona Maledite, não sei, Dona Matilda nunca a engolia. E para piorar, sua sobrinha Gisela não parava com rapaz nenhum. Todos fugiam do relacionamento, pois seu principal atrativo era a beleza, porém ela era extremamente geniosa e arrogante, tal como a tia. O ano era 1950. E o casal já estava junto há 2 anos. O pai de Augusto morreu de câncer e isso deixou Matilda mais revoltada. Ela tratava a todos com desdém e não parava de frequentar a casa de Zuca Baiana, uma feiticeira da região conhecida por fazer obras de magia negra. Todos se borravam de medo da mulher. Diziam que foi através do intermédio dela que um cangaceiro da região conseguiu dar cabo de um inimigo poderoso. Então, até malfeitor tinha medo de se envolver com essa mulher. Logo, não era só Matilda que ia na casa de Zuca Baiana. Gisela também não saía de lá. Foi quando as coisas começaram a acontecer na casa de Ana Francisca e Augusto. Eles ouviam passos à noite na cozinha e uma voz de mulher chorando no quintal. As coisas que guardavam em um lugar apareciam em outro e tudo culminava para acabar com a paz do casal.
Mas Augusto e Ana, apesar do medo, sempre se uniam em oração. Às vezes passavam a noite rezando até dormir. Augusto nem desconfiava da mãe, né? Mas Ana Francisca já havia sido alertada por uma ex-amiga de Gisele que as duas estavam fazendo magia com a Zuca Baiana e provavelmente era para ela. Certo dia, Inês, que era a mãe de Gisela, foi visitar o sobrinho e levou um bolo que havia sido feito pela filha para o casal. Porém, a mãe dela ressaltou. Certo dia, Inês, que era a mãe de Gisela, foi visitar o sobrinho e levou um bolo. Foi levar o bolo que havia sido feito pela filha para o casal. Porém, a mãe dele ressaltou. Inês, a Gigi é muito avoadinha, pobrezinha. Fez bolo de abacaxi. Esqueceu que o meu Augusto não come essa fruta e nada que venha dela. Mas, filho, não faça desfeita. Aceita e dá pra Aninha que ela vai amar. Essa é a fruta preferida dela. Augusto ficou sem jeito e aceitou o bolo. Porém, o bolo tinha uma cobertura de doce de leite por cima. E antes de levar para casa, ele pegou um pouco com o dedo e comeu, igual criança. Quando chegou com o bolo em casa e contou para Ana Francisca quem tinha feito, ela rapidamente teve o reflexo de jogar o bolo no chão, fingindo que caiu por acidente. Ups, para não magoar o marido. Ai, derrubei. Daquele dia em diante, Augusto passou a ter pesadelos, que estava queimando e acordava todo suado. Ele começou a ter alucinações durante o dia, sempre com alguém querendo queimá-lo vivo. Às vezes ficava nu na rua, pois dizia que um escorpião o estava picando e ele precisava tirar suas roupas. Assim, ele acabou perdendo seu emprego. Começou a tratar Ana Francisca muito mal, pois não a reconhecia e achava que ela queria queimar ele. Nesse meio tempo, a minha avó ficou grávida e, por medo, não contou a ninguém. Matilda entrou em pânico. Era um misto de ódio e arrependimento. Porém, sempre gritava para quem quisesse ouvir que a culpa do sofrimento de Augusto era da esposa, que ela sim devia ter ficado louca. A gota d'água foi quando ele arremessou uma cadeira de madeira na direção da minha avó e acertou em cheio seu rosto. Foi aí que os vizinhos chamaram os pais dela, que internaram ele no hospício. A sorte maior foi que a Antônia ainda continuava morando com eles e não presenciou nada. Ah lá, tá vendo? Ela então decidiu pegar suas coisas e voltar para a casa dos pais. Estava grávida de 4 meses e queria um futuro para o seu bebê. Matilda? Como que é o nome da mulher? Que ela deu para a mulher? É Matilda, gente? Pera aí, deixa só... Perdi. Matilda. Tá, Matilda entrou em pânico. Matilda passou a surtar em casa sozinha. Dizia que via sombras negras por toda parte. Eu acho que o remorso lhe corroía. Gisela, depois disso, sumiu da região. Dizem que casou com um homem mais velho e rico, mas que o mesmo só lhe dava surras e vivia lhe humilhando. Augusto ficou 5 anos internado, sem poder receber visitas e acabou morrendo de uma febre misteriosa. Ele nunca conheceu o filho. Minha avó, depois disso, nunca mais quis se casar. Criou os filhos sozinha. Conheceu um rapaz com quem namorou por alguns meses e ficou grávida da minha mãe. Porém, o mesmo morreu em um acidente de carro e nunca conheceu a filha também. Não sei se foi a vida ou os resquícios dos trabalhos da Zuca Baiana.
Só sei que a minha avó tem certeza que o bolo estava preparado, era para ela. Mas o Augusto, só por comer a cobertura, terminou daquele jeito. Imagina se a minha avó tivesse comido o bolo inteiro. Tem gente ruim para tudo. Essas maledites, só Deus na causa, hein? E esse foi o relato. Apesar de tudo, minha avó criou seus filhos bem e foi feliz, menos no amor. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Ei, Laia, olha só, já tem um outro relato aqui, se não me engano, que a mãe fez feitiço para nora, mas quem acabou pegando foi o filho. Cuidado, gente, o feitiço se vira contra o feiticeiro. Em 2 palitos. Não era meu pai. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu já te mandei um relato e você já leu. Nesse relato não haverá nomes e se houver já estarão trocados. Esse relato aconteceu em uma roça, onde moramos quando eu tinha 9 anos e a minha irmã 7 anos. Era uma roça tranquila, tinha o curral, a casa da patroa do meu... Tinha o curral, a casa da patroa do meu pai, que era enorme, mas ela vinha só uma vez por mês para acertar o pagamento com os trabalhadores, e tinha a nossa casa. Para te falar a verdade, Ana, aquela casa que nós morávamos era bem estranha. Teve uma vez que a luz acabou e eu fui tomar banho. Minha mãe tinha esquentado a água e colocado em um balde para a gente não tomar banho de água fria. Quando de repente, Ana, vejo do lado da pia do banheiro uma sombra negra no formato de um menino. Eu gritei para minha mãe e aquela sombra saiu. E eu pedi para minha mãe para ela ficar lá comigo, porque eu não queria ficar sozinha de jeito nenhum. Passou alguns dias depois disso e eu e minha irmã estávamos sozinhas em casa brincando. No lado da janela, que era enorme, da cozinha, tinha uma caixa d'água que era do lado de fora da casa. A caixa era sustentada por uma viga de cimento que tinha 2 metros de largura e 3 metros de altura. E a caixa ficava lá em cima. E tinha uma escada de madeira bem do lado, porque qualquer coisa que desse errado na água, meu pai subia lá para arrumar. Aí, Ana, o mais esquisito é que eu e minha irmã estávamos na cozinha brincando com uma caixa. Estávamos na cozinha brincando. Como a caixa ficava no rumo da janela da cozinha, não tinha ninguém lá que nós vimos. Aí nós rodeamos a casa porque nós duas queríamos brincar do lado da caixa d'água. E na hora que chegamos ao lado da caixa, vimos o nosso pai subindo na escada. Ele já estava no 3º degrau da escada. Aí eu e minha irmã chamamos por ele. Pai, deu algum problema na água? E ele olhou para nós e não disse nada. E ele olhava com um olhar de maldade e sorrindo. Falamos de novo com ele. Pai, o que está acontecendo? O senhor está nos assustando. E nada dele responder, só olhava para nós duas. Tentamos várias vezes falar com ele, Ana, mas nunca tinha resposta, só olhava. Quando a minha irmã falou, olha, mana, o olho dele tá vermelho. Ana, o olho do meu pai era castanho claro e tava vermelho, tipo cor de sangue. Eu e minha irmã, morrendo de medo, saímos correndo. Fomos para dentro de casa, gritando e chorando. Fomos para a cozinha e da janela vimos ele olhando para nós e sorrindo lá fora. Eu e minha irmã chorando, gritando. Quando de repente escutamos o assovio que o meu pai sempre dava. Ele tinha essa mania, sempre cantava músicas assoviando. Mas estávamos olhando para ele do lado da janela e ele não estava assoviando. Ana, quando de repente o meu pai entrou em casa, ele chegou na cozinha, foi assim, questão de segundos. Aquele que estava na escada do lado da janela desapareceu. Aí que eu e minha irmã berramos de tanto gritar mesmo. E meu pai falou, que escândalo é esse, meninas?
E nós falamos: pai, o senhor estava na escada da caixa d'água. Como que o senhor veio para cá tão rápido? E ele falou que ele estava no curral arrumando as coisas com a mãe delas. Eu falei, ele disse, né? Eu tava no curral arrumando as coisas com a sua mãe e vi vocês rodeando a casa e entrando e gritando. Fiquei preocupado, pensando que fosse cobra ou algum outro bicho. Vim ver o que era. Ana, eu e minha irmã chorando, falando: pai, nós vimos o senhor aqui subindo na escada, falamos com o senhor, mas o senhor não respondia. O senhor tava com os olhos vermelhos. Aí saímos gritando de medo. Mas ele falava que ele estava no curral e escutou a gente gritando e veio ver. Ele viu que nós estávamos assustadas e que nós não estávamos brincando. Ele falou, isso deve ser porque vocês xingam nome ruim e isso atrai coisas ruins e vemos o que não queremos. Realmente, Ana, eu e minha irmã xingávamos muito nome ruim. Depois desse dia, nós não xingamos mais. E quem disse que a gente ia brincar do lado da caixa d'água? Jamais brincamos lá de novo. Ficamos morrendo de medo. Obrigada por ler o relato. Ana, me desculpe se coloquei pontuação errada. Sou sua fã, fiquei sabendo do seu canal através da minha irmã há 3 anos. Amei o canal e sempre vejo seus relatos, não perco nenhum. Um abraço para você, para o seu marido, para os seus bebês lindos e muito sucesso. Hoje sempre Ana manda um abraço e um beijo para minha irmã. Um beijo, então, para sua irmã. Ai, ai. E doppelganger, ou sei lá o que, é aquele doppelganger que ela cópia má da gente, aquele eu de outra dimensão ruim, ou um espírito que fica usando a imagem dos nossos queridos para, sei lá, fazer o que? Só para olhar pra gente dessa forma? Eu não sei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver, um alerta no meu sonho. Olá, Ana, me chamo Fulana. Tenho 18 anos e sou do Rio de Janeiro, Nilópolis. Então, Ana, tudo aconteceu há 1 ano atrás, 2017. Eu ia entrar em semana de prova no meu colégio em uma segunda-feira. Então, como de costume, eu iria ligar o despertador em um domingo, um dia antes, para o dia seguinte, às 6 da manhã. Porém, eu havia esquecido de ativar esse alarme no domingo à noite. Pois bem, eu estava dormindo em um colchão no chão com meu namorado no meu quarto, pois o mesmo estava em obras e eu ainda iria comprar os móveis. Então, nesse domingo, por volta das 10h30 da noite, deitamos para dormir quando eu tive um sonho. Deixe-me explicar. No meu sonho, eu saía do quarto da minha mãe, eu saía do quarto da minha irmã e entrava no meu quarto. Tudo estava escuro e eu, mesmo assim, conseguia me ver deitada no colchão com o meu namorado, como se no sonho existisse 2 de mim. Eu fui até eu mesma, no chão, me agachei, me cutuquei e falei para mim mesma: menina, acorda, você não ativou o alarme para ir para o colégio, já são 6 horas. Já são 6 horas da manhã. Se você não acordar, vai perder a hora. No mesmo instante, eu acordei desse sonho. E assim que eu olhei a hora, era exatamente 6 da manhã. E fui verificar o despertador. E eu realmente havia esquecido de colocar para despertar. Passei o dia inteiro tentando entender aquele sonho. E até hoje eu não encontro resposta para aquele acontecimento. Bom, Ana, eu já sou acostumada com sonhos, pois eu, minha mãe e a minha irmã temos sonhos premonitórios. Mas estes outros relatos ficam para uma próxima. Obrigada, Ana, por contar o meu relato. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E bem que vocês poderiam ter um programa de TV, né? Não iria perder um dia. Beijos. Quem sabe um dia, não é mesmo? Um beijo para você. Obrigada.
Esse negócio aconteceu algo muito parecido com meu irmão, o Robson. Ele contou que um dia ele estava, eu acho que aconteceu a mesma coisa, ele esqueceu de colocar o relógio para despertar. E ele precisava, acho que acordar, eu não sei se é para levar, não sei se era para trabalhar, acho que era para trabalhar ou era para levar os filhos na escola, acho que era para trabalhar, eu não sei direito exatamente quando aconteceu, ele que vai saber dar maiores detalhes. Mas ele conta que estava dormindo e aí ele escutou uma voz de mulher falar aqui no ouvido dele, chegou e meio que sussurrou, disse assim: são 7 horas. E aí ele acordou, tipo, 7 horas? Aí ele olhou, ele achou que fosse a minha cunhada, a esposa dele. Aí ele olhou, ela tava até babando do lado lá, dormindo. Ué, não sabia o que era. Aí eu não sei se isso ocorreu uma segunda vez, que ele fechou o olho e aí falou de novo, ou não falou. Eu sei que a hora que ele olhou no celular, era exatamente 7 horas da manhã. Agora, e não ia despertar, mesma coisa, algo assim, ele precisava acordar, ele ia perder a hora, mas essa voz feminina veio ali e falou, tipo, deu um toque, ó, são 7 horas. Quem? O quê? Né? Muito legal isso, muito legal. Opa. Que é o que a inveja faz. Pode ser, já que ontem não teve revisitado, eu já revisito esse hoje. Quem que é? É uma moça. Aqui, ó, tem um relato interessante e triste que aconteceu com um amigo querido que já se foi no dia 21 de fevereiro de 2009. Bem, tudo começou em 2003. Um amigo meu chamado Fulano conheceu uma garota bonita, simpática e digo que até gentil. Meu amigo ficou doido quando viu essa garota. Depois de um tempo, ele começou a namorar com ela e passados 3 anos de namoro, ele resolve terminar com ela e ficar sozinho. Não sei ao certo qual foi o motivo, pois aparentemente estava tudo bem entre eles. Depois de um tempo, ele se interessou por uma amiga minha, a fulana, que é muito tímida. No início, ela recusou as investidas dele, mas devido à insistência, acabou ficando e começaram a namorar. Só que uma coisa muito ruim ainda estava por vir. E ele, e muito menos ela, sabiam o que seria. A ex-namorada dele gostava muito dele, muito mesmo, e vivia fazendo infernos para ele terminar com a atual namorada. Passaram meses e começamos a notar que o nosso amigo estava ficando magro, pois ele era muito musculoso. Brincávamos até com a situação. Depois começou a ficar doente com frequência. Sentia febre frequentemente, vivia entrando e saindo de hospitais. Depois de uns 9 meses de angústias, a mãe dele resolveu falar com o pessoal do bairro que frequenta o candomblé para saber o que ele tinha. E recebeu uma notícia horrível. A ex-namorada dele tinha feito feitiço para ele voltar com ela, e se ele não voltasse, iria morrer. A mãe dele não acreditou na história e continuou levando a vida normalmente. E o nosso amigo só piorava. Eu mesma fui visitar ele e fiquei horrorizada pelo estado que ele estava. Muito magro, fraco e pálido. Falei com a minha amiga que não era para deixar ele e tal. A mãe dele mandou fazer missas no nome dele para ver se ele melhorava. Mas ele não acreditava nisso e não aceitava ir receber a bênção do padre. Passaram-se meses e ele nessa agonia. Depois apareceu um câncer no estômago, que ele chegava a gritar de dor. E na noite de 21 de fevereiro de 2009, exatamente às 8h41, ele passou muito mal e tiveram que chamar os médicos na casa dele. Detalhe, as consultas eram todas em casa, pois ele não aguentava ficar em pé devido à fraqueza nas pernas. Tentaram de tudo para ele melhorar.
Fomos eu e mais 3 amigos dele ver como ele estava. Foi um desespero total. Depois de uns 30 minutos tentando reanimar, ele faleceu. Extremamente magro e sangrando muito. Foi uma cena que eu nunca mais irei esquecer. Um relato que compartilho com você com lágrimas nos olhos e tentando entender como a inveja pode chegar a esse ponto. Como alguém que ama poderia fazer isso? Pelo que sei, quem ama mesmo cuida. Beijo, gente. Seria um espírito no banheiro? Ah lá, vai ficar com medo de ir no banheiro também de novo. Olha lá, espírito no banheiro, porque espírito gosta de banheiro, gente. O que tem de relato de espírito dentro de banheiro, a gente já discutiu isso até não sei se foi no Proibidão, numa dessas lives exclusivas a respeito do banheiro, de espírito ficar impregnado e ficar entrando no banheiro e sendo no banheiro tem espírito, né, de lavar com anil os azulejos, essas coisas, por que eles ficam no banheiro, né? Vamos lá. Olá, Ana, já escrevi alguns relatos, mas ainda não foram lidos. Vou contar mais um, que aconteceu comigo, se tiver nomes já estarão trocados. Caso queira mencionar o nome da cidade, fique à vontade. Ok. Meu nome é Fulana, tenho 32 anos e moro no interior de São Paulo. Como você já deve conhecer, aqui é uma cidade que tem bastante turista. Existia até pouco tempo atrás um local onde tinha várias lojinhas e lanchonetes. Hoje esse local foi fechado por falta de movimento. Os turistas estavam preferindo ir para outros lugares da cidade, enfim. Numa certa noite, meu irmão, minha cunhada, um amigo e eu fomos até lá para comer alguma coisa. Sentamos em uma mesa próxima ao banheiro. Ficava tipo uns 3 metros de distância do banheiro. Então podíamos ver todos que entravam e saíam de lá, tanto do banheiro feminino quanto do masculino. Demorou uns 20 minutos para o nosso pedido chegar. Então, antes de comer, eu fui até o banheiro lavar as mãos. Detalhe, naquele tempo em que ficamos esperando ali, ninguém entrou nem saiu dos banheiros. O banheiro é igual aos banheiros de shopping, com aquelas cabines e várias pias. Assim que abri a porta para entrar, tinha uma menininha, estilo aquelas meninas de filme de terror mesmo, imóvel, em frente à segunda cabine. Ela ficou me olhando e eu gelei. Eu sempre achei crianças sinistras, sabe? Sempre achei crianças sinistras. Porém, imaginei que ela estivesse esperando alguém sair dali. Mas todas as portas estavam fechadas e dava para ver que estavam vazias porque a porta não ia até o chão. Então dava para ver que estava vazio, estava fechado, mas não tinha ninguém lá. Mesmo assim, eu precisava ir até a pia e tinha que passar pela menina. Entrei enquanto ela me acompanhava com o olhar, sem se mexer. Lavei as mãos rapidamente e saí dali o mais rápido possível. Não tive coragem de encarar aquela menina para ver se tinha algo diferente, como os olhos, a pele, sei lá. Quando voltei à mesa, contei o que eu tinha visto. Todos riram de mim porque é bem estranho uma criança sozinha em um banheiro público de uma cidade turística. Além de estranho, é perigoso porque nunca se sabe, né? A minha cadeira ficava bem em frente às portas e eu fiquei prestando atenção enquanto comíamos e mais uma vez ninguém entrou e nem saiu do banheiro. Após terminarmos, a minha cunhada disse que ia ao banheiro e eu pedi para que ela verificasse se a menina estava lá. E aí eu fui junto, com medo, né? Mas fui. Assim que entramos, não tinha ninguém. Nunca ouvi falar que aquele local era mal assombrado, até porque ele foi construído do zero e antes era um terreno que vendia coisas para jardinagem. Até hoje eu lembro da sensação daquela menina me olhando. Se ela fosse humana, ela com certeza devia ter pulado a janela, que deve ter uns 2 metros, porque dali de dentro eu tenho certeza que ninguém saiu. Então, não conversou nada com a menina, não perguntou, não falou. É estranho, né? Tipo, ela já tinha ficado um tempo lá, ninguém tinha entrado, ninguém tinha saído. A hora que entra tem uma menina em pé, de frente a uma porta do banheiro, assim, não faz nada.
E a hora que ela saiu do banheiro, ninguém saiu de lá também. Pra que a menina pulou a janela pra entrar? Ou não, já tava lá, ficou 2 horas lá depois. Pode ser um espírito mesmo. Pode ser, pai. Por que não, né? Eles gostam de banheiro. Eles gostam de banheiro. Coitado, tinha que fazer uma oração ali pra menina. Ou se conversasse, o que será? Será que ela ia responder? Né? Eu acho que eu ia falar. Não sei, ela descreve essa sensação esquisita. Talvez a atmosfera já ali, a energia ali, ela já sentiu só na energia que aquele negócio não era muito normal, não. Era diferente de você chegar e ver que tem alguém ali, só falar: oi, tudo bem? Precisa de ajuda? Você tá perdida? Sabe? A gente pergunta alguma coisa assim quando vê uma criança, mas ela sentiu já uma atmosfera meio esquisita, né? Coitada, vai saber por quê, se for espírito também, né? Bom, tenho 25 anos, já passei por isso várias vezes e sempre com alucinações, entre aspas, é aquilo que eu estava falando. E visões relacionadas ao sobrenatural e coisas assustadoras. Por que se a gente alucina, por que a gente não alucina com unicórnio, com fadas e campos floridos? Por que tem que ser a porcaria de uma coisa feia? Então, continuando. Sei que a ciência explica, mas minhas experiências me levam a crer na parte espiritual do negócio. É o que eu estava falando aqui. Em uma dessas vezes, recentemente, estava no meu quarto dormindo quando acordei, entre aspas, naquele estado de paralisia. Eu havia dormido com a janela aberta e era umas 6:30 da tarde, beirando o anoitecer. Da janela entrava a luz da lua. Estava escuro, mas dava para visualizar os objetos no quarto. Quando abri os olhos, vi à esquerda uma senhora, parecendo uma índia. Ela tinha um cabelo longo, liso e preto, um rosto bem enrugado, usava algo que parecia um poncho de crochê estampado. Procurem no Google, vocês vão entender do que se trata. E tinha nas mãos uma espécie de tigela, daquelas de madeira. Ela mexia na tigela como se estivesse colocando coisas e misturando, mas eu não conseguia ver completamente. Eu fiquei olhando, assustada, tentando me mexer por alguns minutos ou segundos, quando finalmente eu consegui falar: sai daqui, me deixa em paz. Em tom ríspido: sai daqui, me deixa em paz. Aquela senhora me olhou, fez que não com a cabeça e continuou o que estava fazendo. Eu, mais uma vez, tomada pelo medo e pela coragem ao mesmo tempo, disse: saia agora! Ela me olhou e fez que não novamente, mas dessa vez apontou para sua frente, do meu lado direito. Eu só conseguia mexer um pouco da boca e dos olhos, então olhei para a direção que ela apontava, sem conseguir mexer a cabeça, e ali havia um ser, metade cachorro, metade homem, que até então eu não tinha notado. Ele estava sentado na minha cama, de costas para mim, olhando através da janela. Ele tinha um corpo de homem, mas sentava como um cachorro e a cabeça também era de cachorro. Era grande, do tamanho de um homem mesmo, ou seja, aquela posição, aquele corpo sentado daquele jeito, era completamente assustador e bizarro, macabro. Eu, que no começo estava com medo daquela senhora, me gelei toda e senti um pavor terrível daquela criatura. Era como se eu sentisse uma energia demoníaca exalando daquele ser. Comecei a orar e pedir a Deus para que me acordasse. Não sei quanto tempo se passou, mas logo eu acordei. Entre aspas, né? Porque é uma coisa assim, você já parece que está acordado vendo aquilo, de repente se acorda de novo. Bom, o quarto estava exatamente do mesmo jeito que no sonho, entre aspas, mas parecia agora mais nítido, já que durante a paralisia parecia que estava todo meio nublado e a luminosidade era meio azulada, acinzentada, assim. Acordei assustada e a primeira coisa que eu pensei era que aquela senhora estava me protegendo de algo muito ruim.
Desde esse dia eu não parei de pensar sobre isso. Nunca tinha visto ninguém parecido com aquela mulher. Eu não sei de onde veio, nem por que aparentemente me protegia, mas agradeci a Deus. Ana, pode ter sido um sonho, mas quem já passou pela paralisia do sono sabe como essa experiência é diferente de sonhar. Não é bem um sonho, é diferente. Eu tive a impressão de estar olhando por outra dimensão, como se eu estivesse acessando o mundo espiritual que nos rodeia. Mas, sinceramente, foi uma experiência horrível. Como todas as outras, que outra hora eu conto pra vocês. É como todas as outras, né? Horrível. O medo misturado com a impossibilidade de se mexer é angustiante e desesperador. Às vezes eu tenho medo de dormir, dá vontade de passar a noite em claro só para não viver experiências como essa. Então eu rezo e peço a Deus por ajuda. Alguém já viu algo parecido? Tem alguma teoria do que significam aquelas figuras ao pé da minha cama? Espero que tenham gostado do relato. Ana, obrigada pelo conteúdo maravilhoso que você e o Matheus trazem para nós. Um grande beijo, sou sua fã. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito na mesma coisa. Aquela senhora pode ser uma ancestral sua e ela estava ali mexendo um pote de madeira. Vai saber se ela não estava lidando com algumas ervas, alguma coisa ali, tipo uma xamã, sabe? Algo assim. E aí você falou, sai daqui pra ela. Ela falava, não. 3 vezes ela repetiu, tipo, eu não vou sair daqui, porque se eu sair, você tá ferrada, porque olha aqui o bicho que tá aqui querendo te pegar, né? E aí a hora que ela aquele era esquisito. Agora, que ser também, por que tava ali, aí eu já não sei. Corpo de gente e cabeça de cachorro. E sentado na posição de cão também. Se alguém aí souber alguma entidade, alguma coisa assim que possa aparecer desse jeito, será que aquilo foi mandado? E aí essa senhora, essa índia estava protegendo? Era uma índia, né? Ou uma entidade, ela pode ser uma entidade que está aí ao seu redor te protegendo. Olha lá, ela parecia uma índia, era uma senhora, cabelo longo, liso e preto e um rosto bem enrugado. Usava algo que parecia um poncho de crochê estampado. Ela parece... Ai, que susto. Ela parece mais... Vai saber, né? Esse ponto. Peruana, boliviana, asteca. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Fui preso por espíritos fora do corpo. Ai, 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 hein? Deixa eu pôr aqui, anotar. Olá, assombrados. Este relato pode ser um tanto perturbador, bizarro. Eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, e venho relatar uma experiência muito interessante que eu tive fora do corpo, uma projeção astral, que é um tanto assustadora. Para deixar claro, eu não tenho nenhum histórico de transtorno mental, eu não uso drogas, nem bebo, sou formada em gestão ambiental e na época eu trabalhava como educadora ambiental. E desde criança sempre aconteceram diversos fenômenos parapsíquicos, como ver espíritos, vozes, intuição, etc. Principalmente a viagem astral, que é algo que eu não controlo, eu simplesmente acordo fora do corpo. Pois bem, eu sempre tenho o costume de tirar um cochilo após o almoço e pedi que a minha mãe me acordasse às 3 da tarde, pois eu tinha que ir na cidade. Eu ia levar a minha avó na cidade nesse horário. E fui deitar. E então vejo uma massa negra se formando perto da porta do quarto, que é de vidro. Mas eu não dei muita importância, pois estava com muito sono. Eu não tinha dormido a noite anterior. Então caí em um sono muito profundo. E eu entro no que eu achava que era um sonho. Existia
Existia um grupo de umas 10 pessoas, homens e mulheres, na maioria jovens, uns muito estranhos e outros que eu não via o rosto em volta de mim. Eu não reconhecia aquele lugar. Era uma casa grande e velha. Eles me olhavam nos meus olhos e me prendiam no centro deles. Com a força do pensamento, eles não tocavam em mim. O lugar era uma casa, onde existia um deles que ficava numa mesa afastada dando ordens. Ele era o chefe deles, um homem forte, moreno, e ele dava ordens para que um do bando passasse um líquido amarelo no meu corpo. Eu não sei exatamente o que era, eu só sei que era algo nojento. E um deles me dizia: "Não tem problema, é só tomar banho que sai." Em um tom irônico, sabe? E dava risada. No momento, eu pensei que eles estavam me iniciando em uma espécie de culto, pois havia vários objetos relacionados à magia no chão do local, como velas, garrafas com diversos líquidos. E eu começo a tomar consciência que eu estava não em um sonho, nem num sonho lúcido, mas sim em uma projeção do meu espírito fora do corpo. E eles não me deixavam sair do local. Aí comecei a gritar, mas ninguém vinha para me atender. Eu estava possivelmente em outra dimensão. Quando a energia deles ficou um pouco fraca, eu não sei de onde me veio coragem, eu peguei um dos espíritos que estava me prendendo e comecei a trocar socos e pontapés, inclusive mordidas nele. Quando a minha mãe começou a me chamar, pois já tinha dado o horário combinado dela me acordar. Eu não conseguia sair daquela dimensão. Mesmo meu corpo puxando meu espírito para dentro dele, eu não conseguia voltar. Então comecei a brigar mais e mais com aquele ser que era o espírito, mas ele não era totalmente palpável, não adiantava muito eu bater nele. Ele me dominava mais com a mente. Então eu tentei voltar para o meu corpo na cama e não consegui. Vim rolando com o espírito para dentro do quarto, onde o meu corpo dormia na cama. Quando vi a minha gata, que dormia nos pés da minha cama, e ela estava fora do corpo também. E ela estava olhando assustada, pois quando estamos fora do corpo, também vimos os animais que estão dormindo e estão fora do corpo também. Então consegui voltar para o meu corpo e nisso eu vi as mãos do espírito saindo da parede em cima de onde eu durmo. E ele tremia as mãos, tremia muito, e nisso eu acordei sem energia alguma. Relatei para um médium espírita, amigo, o meu ocorrido. E ele me disse que os espíritos pegam as pessoas que estão perambulando fora do corpo para lugares no plano espiritual e passam um líquido que condensa a energia do corpo espiritual da pessoa. E a energia da pessoa fica contida no líquido. E que o fato dele colocar as mãos para fora da parede e tremer com toda a força, ele fazia aquilo para sugar com as mãos o máximo de energia, me exaurindo ao máximo. E que eles usam essa energia para fazer o mal, ou para alimentar determinado espírito das trevas que precisam desse tipo de energia humana. Depois de um tempo, eu dormi, saí do corpo e fui para este lugar novamente. Mas nessa saída do corpo, eu já não os via. Eu já não via o grupo de espíritos sugadores. Bom, depois dessa experiência, aprendi o quanto é bom manter bons pensamentos e fazer uma reza ou prece antes de dormir para não ser capturado fora do corpo por esses seres horrendos que vagam por aí. Esse é o meu relato, espero que tenham gostado. Obrigada. Mas vamos aqui para este relato. O guarda-roupa da minha sogra deve ser um portal para outra dimensão. É tipo Nárnia. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Pode me chamar de fulana. Esse relato é curtinho e não terá nomes. Minha sogra tem um guarda-roupa bem antigo e ela ganhou da sogra dela, a avó do meu esposo.
que faleceu recentemente com 99 anos, a avó dele. Bom, quando comecei a namorar com o filho dela, né, enfim, ela mandava eu guardar as minhas roupas nesse guarda-roupas. E eu fazia, mas nunca consegui tê-las de volta. Já coloquei uma camisa do The Walking Dead lá dentro e sumiu. Coloquei a camisa do Estranho Mundo de Jack e também sumiu. Meu esposo, que na época era meu namorado, havia colocado a camisa da Argentina dele e também sumiu. Colocou uma camiseta regata azul que eu tinha lhe dado de presente e ela simplesmente sumiu também. Sem falar nas demais coisas que ela mesma, minha sogra mesma, colocava lá e sumia. Eu já tentei descobrir se não era alguém que estava pegando sem avisar, mas na casa dela só mora ela, o neto e o meu sogro. Uma vez ela colocou a pasta com documentos na parte de cima do guarda-roupas e quando foi procurar, não estava mais lá. Foi o maior problema, porque ela teve que tirar todos os documentos de novo, porque tudo sumiu. Eu tenho várias teorias para esses sumiços. Um deles é que deve haver algum espírito brincalhão ali e fica fazendo isso como hobby. Outra teoria seria duendes. E a outra é a mais convincente, é de que ali deve haver algum portal para outra dimensão. Mas não são todas as coisas que somem. As roupas dela e do meu sogro permanecem lá. Mas quando eu colocava ou meu esposo colocava alguma peça de roupa lá, já era certo que a gente não ia mais achar. Gostaria de saber a opinião de vocês, assombrados. O que acontece ali dentro daquele guarda-roupas? Observação, ela ainda tem esse guarda-roupas e ainda some coisas de lá. Só que agora são as coisas da minha cunhada que tá morando com eles. Agora só pra mim, dá licença. Ok. Então, primeiro eu realmente ia pensar se alguém não tá passando a mão nas roupas aí, não sei. Tem ninguém que é cleptomaníaco aí, não foi revelado ainda. Eu já ia começar nos testes. Testes, câmera de segurança, coloca os objetos com câmera de segurança filmando na frente. Compra uma câmera dessas que é portátil mesmo, liga no celular e bota aí, gente, sei lá, põe a câmera do notebook, deixa aberto na frente e vai olhando. Põe as coisas lá dentro e faz o teste pra ver se que tá fazendo sumir. Deixa assim um ambiente controlado, tranca a porta do quarto, deixa a câmera filmando. Toda vez que você sair, você tranca a porta do quarto, fala que você tá fazendo teste. Não deixa a chave com ninguém. E quero ver se some ou não some. Quer dizer, seria melhor não falar nada, mas tem que trancar a porta do quarto. Ah, tem que fazer umas coisas simples, gente, pra descobrir se é alguém que tá pegando, se o negócio tá sumindo dentro do guarda-roupa. Por quê? Existem lugares que é mais fácil dessas coisas sumirem. Existem alguns guarda-roupas que levam as coisas, ou são espíritos, ou sei lá o que é, gente. Por que tem umas coisas que somem mais do que outras, lugares que somem mais do que outros? Eu não sei. Mas eu faria este teste com câmera, ambiente controlado e ver o que acontece, tá? Se ainda assim sumir, aí você começa a fazer uma oração, fazer alguma coisa, fala, dá licença, essas minhas coisas, né? Quer levar? Leva, mas devolve, por favor. Pode ser embaixo da cama mesmo, pode, mas devolve, né? Eu gosto dessa camiseta, não é? Ou se alguém achou alguma camiseta, ó, se apareceu no guarda-roupa de alguém a camiseta do Estranho Mundo de Jack, do The Walking Dead, uma regata azul, uma camiseta da Argentina, uma pasta de documentos, se apareceu na casa de alguém, você não sabe de quem é dela, tá? Achados e perdidos de 7 além. Mas, gente, é verdade, porque tem os lugares que aparecem coisas que eu falo, gente, de quem que é esse short que tá no meu guarda-roupa? E tem os que somem. Tem, simplesmente tem. Tá, vamos ver. O relato é: fui imunizada por extraterrestres.
vai, Ana e Matheus? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Felina. Fulana. Sou de Minas, mas pareço cigana. Vivo me mudando de cidade, de estado. Na época desse relato, eu estava morando em São José, cidade da região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Estava casada, trabalhava como técnica em enfermagem em um hospital grande e famoso, na UTI do Covid. Logo no início da pandemia, no comecinho de 2020, por volta do mês de abril ou maio, não me recordo bem, só sei que lá pelos lados de Santa Catarina ainda não havíamos tido um número grande de contaminados. Mas, como era regra em todo mundo, estávamos nos preparando para a chegada da pandemia. Então foi criada uma UTI específica para atendimento e todos os funcionários passaram por treinamento e eu fui escalada para trabalhar nessa UTI. Os dias foram passando e o caos e os casos começaram a chegar até nós e em poucas semanas estávamos com dezenas de casos. Vários setores do hospital foram chamados para dar lugar aos casos de Covid, colegas se afastando com sintomas, sobrecarga para os que ainda permaneciam trabalhando, 24, 36 horas seguidas de plantão. Às vezes era só o tempo de engolir o almoço e voltar para os atendimentos. Dias difíceis, pessoas partindo, outras se recuperando, colegas adoecendo e aquele clima de terror no ar, né? Em uma das noites em que estava de folga, em casa, dormindo e bem cansada, eu acordei como que em um sonho, deitada na minha própria cama, no meu quarto. Olhei para os pés da cama e havia 2 seres humanoides, altos, com braços um pouco mais longos que os nossos. Eles eram translúcidos e tinham cores que se mesclavam entre rosa, roxo e cinza. Não possuíam face nem genitália. Não me deram sensação de medo, mas de curiosidade. Fiquei ali imóvel, olhando para eles, quando um deles veio em minha direção e, como reflexo de defesa, simplesmente o empurrei com um dos pés. Foi tão real que o meu esposo, hoje ex, acordou perguntando se eu estava bem, e eu disse que sim. Tipo, não era um sonho. Eles estavam no meu quarto e eu empurrei um deles com o pé. Bom, passaram-se cerca de 20 dias e eu estava novamente em meu quarto, dormindo, quando novamente acordei. E dessa vez eu estava deitada de lado, com o rosto virado para a beirada da cama. Tornei a vê-los. Um deles aos pés da cama e o outro na minha frente. Novamente não senti medo, mas curiosidade. Dessa vez eu não esbocei reação. Estava numa espécie de torpor, sonolenta e imóvel, mas em paz, relaxada. Reparei que haviam instalado em meus braços 2 líquidos, como que soros. Um era amarelo e o outro era transparente. Foram instalados diretamente em minhas veias, um em cada braço, como soros que instalamos nos pacientes em hospitais. Fiquei por alguns segundos vendo aqueles líquidos correrem pelos tubos em direção aos meus braços e em pensamento questionei o que era aquilo. O ser que estava aos pés da cama, também em pensamento, respondeu. As pessoas acham que esta doença é obra dos escuros, mas não é. Ela faz parte do processo para a transição. Muitos terráqueos precisam desencarnar para encarnar em orbes, mas de acordo com suas faixas de vibração, e muitos depois disso virão abrigar a Terra. Nós estamos imunizando algumas pessoas, especialmente trabalhadores da saúde. Dito isso, eu adormeci. Acordei no outro dia com toda essa lembrança em mente. Não podia ser simplesmente um sonho, era real demais, com detalhes demais para ser apenas um sonho ou uma imaginação. Mas o que me dá ainda mais certeza de que essa experiência foi real
é o fato de eu ter tido contato com vários pacientes gravíssimos, vários colegas que estavam contaminados e ainda não sabiam no refeitório, em horário de almoço, quando não fazíamos uso das máscaras de proteção. Quase todos os meus colegas se contaminaram. Graças a Deus, nenhum com gravidade. Mas eu nunca tive sequer um sintoma. Nada, absolutamente nada, nem gripe comum. Naquela época ainda não tinham liberado as vacinas, mas mesmo hoje ainda não tomei nenhuma dose e sigo trabalhando em hospital. Agora, e tornei a ter contato com pessoas contaminadas, colegas se contaminaram, mas eu sigo firme, sem nunca ter tido nenhum sintoma. Mas não fez exame para saber se está com a imunidade? Tentei encontrar casos semelhantes ao meu, mas o máximo que encontrei foi um estudo sobre as células T no organismo de pessoas imunes ao vírus ou a outros patógenos. A ciência diz que essas células aparecem quando a pessoa foi exposta ao patógeno e adquiriu imunidade, mas não explica sobre aqueles que possuem as células T sem terem sido contaminados. Decidi contar esse relato para, quem sabe, ver se eu encontro mais alguém que tenha tido alguma experiência semelhante. Eu gostaria de saber. Gostaria de manter contato com pessoas que acreditam nessas coisas e que tenham conhecimento e queiram me ensinar. Não só sobre isso, mas sobre a espiritualidade de modo geral. Agradeço por terem lido e ouvido e desejo a todos saúde e paz nesta terra e neste universo. Um beijo para você, obrigada. Não sei. Não sei, não duvido de nada, né? Deixa eu só tirar aqui. E aí, alguém já passou por algo desse tipo? Deixa eu só ver aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá então ler este, ó. Dei uma maçã com mel pro duende e ele veio me agradecer. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Vi um duende quando eu tinha 9 anos. Pra quem não sabe, teve aí coletâneas, a gente tem coletânea temática, só relatos de gnomos e outros só relatos de duendes e fadas, ok? Bom, antes de dormir, coloquei uma linda maçã e bastante mel para agradecer o duende. Mas, durante a noite, enquanto eu dormia, fui acordada por um homenzinho muito menor que um anão e que passava a mão na minha perna. Talvez ele queria fazer um carinho para agradecer pelos mimos que deixei para ele. Mas o susto foi tão grande que só hoje eu penso dessa forma, que ele veio agradecer. Mas na hora, eu só senti aquela mãozinha me acordando de madrugada, fiquei paralisada de medo. Só consegui ver que ele sumiu embaixo da minha cama. No dia seguinte, a maçã estava sequinha, mas não apodreceu. Pelo contrário, continuava cheirosa. Depois desse susto, nunca mais vi um duende. Também nunca mais coloquei maçã para ele. No entanto, após muitos anos do ocorrido, quando algo some, ainda me pego respondendo que foi o duende que pegou. Tipo, não deixou mais maçã porque ficou com medo de ver de novo, é isso? Que legal. Sei lá, eu não sei. Eu não sei, eu fico pensando, será que é bom? Será que não é? Será que que são eles, né? Eu acho que não é mal, não. Acho que são talvez travessos, mas não que tenham maldade, tipo, deixa eu anotar aqui. Duende. Eita. Que legal.
Tem gente que fala que a maçã, quando coloca, rapidinho a maçã, tipo, fica oca por dentro. Duas coisas que eu já vi que diz que acontece quando a gente põe a maçã lá pro duende, pro gnomo. Ela, tipo, fica oca por dentro e, né, seca por dentro e por fora fica bonito, sabe? Uma coisa assim. Ou então ela fica super preservada por séculos ali. Eu não sei. Quando eu coloquei ficou normal. Não sei, talvez fosse essa que ficou conservada porque não estragava, mas também hoje em dia, com tanto conservante, eu não sei já se é natural ficar desse jeito ou não é, né? Mas nunca secou as minhas maçãs. Os duendes não vêm pegar minhas maçãs. Eu coloco bis, às vezes. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar o doce do duende? Porque o bis já tá lá faz tempo. Tem que trocar o docinho dele. Vamos lá. É este, ó. São Longuinho me ajudou. São Longuinho. São Longuinho, velho de guerra. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Fulana, tenho 23 anos e moro em Belo Horizonte, mas sou de uma pequena cidade do interior de Minas, Itamarandiba. Hoje vou contar para você e para os assombrados um relato que aconteceu comigo, dia 6 de agosto de 2018. Se houver nomes, já estão trocados. São Longuinho me ajudou. Bom, eu tenho uma escova de cabelo que eu uso com mais frequência. Já até deixo na bolsa porque sempre tá lá quando preciso. Uso outras, mas essa é a minha preferida, sabe? Um dia fui pegar ela dentro da bolsa e, pro meu espanto, não estava. Pensei que poderia ter sido meu namorado que tivesse pego, mas não foi. Porque ele tem a dele e não usa essa escova. Procurei pela casa inteira e não achei. Fiquei um pouco chateada, pois eu gostava muito dessa escova. Então pensei, vou pedir para São Longuinho. Não tinha lugar que eu não tinha olhado e não encontrei, né? Bom, passou 2 dias e nada. Então, na terceira noite, sonhei com a minha escova e tive uma vontade de levantar e procurar em um lugar que eu já havia olhado. E lá estava ela, do lado de uma mala de viagem que estava em um canto do quarto. Na hora eu acordei meu namorado e disse: eu disse que São Longuinho ia me ajudar, olha aqui a escova. E ele ficou sem acreditar que realmente a escova tinha aparecido. Obrigada, Ana, por contar o meu relatinho. Beijos para você, pro Matheus e pros bebês rampiros. Mandarei mais relatos assim que possível. Muito obrigada pelo seu relato. Olha só, ele mostrou em sonho aonde estava, é isso? O dia em que vim parar aqui. É uma moça que nos conta. Aos meus 13 anos, eu passei pela pior fase da minha vida. Meu primeiro namorado era muito abusivo psicologicamente e algumas vezes até fisicamente. Meus pais sabiam do namoro, mas achavam que era um namorinho bobo. Eu me via completamente presa a ele, que por muitas vezes dizia: se você terminar comigo, vai se arrepender, pois ninguém vai te querer. E nas poucas vezes que tomava coragem para enfrentá-lo, ele dizia que se eu o deixasse, ele acabaria com a própria vida. Eu sofria muito, mas sabia esconder isso. Até hoje eu sou muito boa nisso. A minha vida sempre foi turbulenta e com muitos acontecimentos espirituais. Minha família toda já passou por coisas assim, principalmente o meu avô, ex-marido da minha avó paterna. Por mexer com magia negra, ele sempre foi um homem muito ruim. Quando meu pai era pequeno, sofreu demais com esse homem. De todas as experiências que eu já tive, essa que vou contar é a que mais me assustou. Eu, aos meus 13 anos, estava em casa, junto com a minha irmã e com os meus pais. Eu tenho 2 irmãs e um irmão, pois os meus outros irmãos tinham saído naquela noite. Eu, sempre muito curiosa com o mundo sobrenatural e seus encantos, estava em uma live de um canal de terror.
né? Nessa live, o moço, que era o dono do canal, estava mexendo com rituais que nos conectavam com as nossas vidas passadas, ou até mesmo com outras realidades. Eu, com toda a minha coragem e curiosidade sobre tudo, fiz o ritual junto com ele. Eu teria que fazer poucos passos. Precisava ficar em um ambiente sozinha, com a porta trancada, tinha que apagar as luzes e me ver no reflexo de algum espelho. Após isso, teria que fechar os olhos e mentalizar o que eu queria ver. Eu entrei no meu banheiro e algo no meu coração dizia para eu parar com aquilo. Mas a minha vida era tão sem sentido que eu me colocava em coisas desse tipo, para sentir algo. Detalhe, eu sempre tive muito medo do escuro. Quando eu ia desligar a luz, o meu coração gelou e algo me disse: não apaga a luz, querida. Eu fiquei paralisada por alguns instantes, mas depois decidi continuar o ritual com a luz acesa mesmo, né? Não vai mudar, acho que muita coisa, deixa acesa mesmo, não tem problema. No momento em que me olhei no espelho, eu senti o meu olhar refletido, mas não parecia eu, parecia uma outra eu me olhando. Enquanto eu estava fascinada por aquela sensação, as luzes apagaram. Foi um apagão geral. Ai! Eu me assustei, me sentei no chão do banheiro, mas logo tive uma sensação de ser observada. Saí do banheiro iluminando meu caminho com a lanterna do celular e procurando minha irmã. Ela estava no sofá da minha casa, mas o sofá estava em uma posição diferente. Meus outros irmãos, que antes não estavam em casa, já tinham chegado. Eu me arrepiei com tudo aquilo e fiquei muito assustada. Fiquei sem entender nada. Quando as luzes voltaram, eu finalmente consegui observar a casa toda e muitos móveis estavam de cores diferentes e em posições diferentes. Eu me senti muito estranha, como se não pertencesse àquele lugar. Fui para o meu quarto e decidi dormir. No outro dia, percebi que muitas roupas que eu tinha não estavam mais ali. A maioria era de um estilo que eu nem gostava muito, as roupas. Quando peguei meu celular, vi que o nome do meu namorado, Felipe, estava só como Felipe, ao invés de amor, como eu costumava colocar. Entrei na conversa e mal pude acreditar, pois eu, com toda a coragem, falando que não queria mais ser a namorada dele, falando todo o mal que ele me fez e pedindo para ele não me procurar mais. Depois disso, a minha ficha começou a cair. Eu não estava na minha casa, e sim na casa da pessoa que me olhava de volta no espelho. Eu tentei muito acreditar que tudo isso foi um delírio, que não era verdade, mas toda vez que eu lembro de como era a minha vida antes desse dia, eu sinto que eu não pertenço a essa realidade. Hoje eu tenho um namorado incrível, o Cláudio. Estou com ele há 3 anos, conquistei muitas coisas, mas ainda sinto que meu lugar não é aqui. Eu tenho medo de algum dia entrar no banheiro e tudo acontecer de novo. Medo de voltar para aquela realidade e estar longe da pessoa que eu amo. Medo de voltar e não conseguir me adequar à minha antiga realidade. Fico me perguntando se a outra eu, a eu da outra realidade, tomou a mesma decisão. Se ela está com alguém melhor, se ela conseguiu encontrar o Cláudio dela também. Será que ela está feliz? Bem, eu espero muito que nunca volte para minha realidade e que eu consiga sentir que pertenço a essa, de alguma forma. Gente, eu já ouvi outros relatos desse tipo, de que a pessoa acredita que ela veio de uma outra realidade. É tipo uma troca de corpo, de realidade. Não sei, gente. Eu realmente não sei o que pensar a respeito disso. Não tô chamando ninguém de louco, de não sei o que tá. Mas às vezes a gente precisa averiguar, talvez, se não é um impacto psicológico ali da pessoa que sofreu, como ela disse, ela sofria, ela tinha esse relacionamento abusivo, psicologicamente abusivo e tudo mais. Será que acabou dando esse lance de estar em outra realidade? A cabeça se colocou numa outra realidade para sair, para fugir da realidade atual, e aí ela acredita que ela tá em outra, mas ela tá na mesma.
Não sei. Porém, ela diz que no celular a outra moça terminou com ele. Não, seria talvez uma dupla personalidade que ela acabou desenvolvendo durante esse ritual? Mas assim, parece que a partir daquele momento não seria uma dupla personalidade que uma hora aparece essa, outra aquela. Mas a partir daquele momento ela assumiu uma outra. Mas não é bem uma outra, porque ela é ela mesma. Ela continua sendo ela mesma, mas a hora que ela encontrou aquele negócio... Mas daí tinha móveis que, não sei o que lá, roupa... Ai, não sei, gente. Só tô tentando achar uma explicação terrena, tá? Uma coisa assim. Mas, como eu digo pra vocês, não duvide de nada. Já vimos outros relatos onde pessoas experimentam uma realidade do lado de lá, que são elas mesmas, mas numa outra realidade, onde outras coisas acontecem, mais ou menos no lance do multiverso, tal, né? Que existem vários eus e cada eu tá fazendo uma coisa, uma realidade paralela aí, vai saber. E aí, de repente, algumas pessoas acessam isso ou chegam até a trocar de lugar com ela mesma, mas ela de outra realidade. A gente já viu relatos assim aqui, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.